Show de bola, galera! Boa noite a todos que estão online aqui no chat. Sejam muito bem-vindos, Cláudia, Lúcia, Jorge, Isis. Sejam todos muito bem-vindos. Lucas também está aqui com a gente. Vamos dar início aí à resolução da Unicamp de 2023, segunda fase. Bom, vocês vão perceber, pessoal, que algumas questões têm umas características próprias de Unicamp. Conforme a prova for rolando, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de questão que você não precisa saber nada, que são questões do tipo Lego que eu falo, que é só você ficar brincando de montar. Ele vai te dar a equação e a gente vai colocando os valores, tá ok? Então, vamos dar início aí à resolução da Unicamp. Qualquer dúvida, o chat está aberto, fiquem à vontade aí. Muito bem, questão número 9 diz o seguinte aí pra gente. Em meados de 2022, o telescópio espacial James Webb entrou em operação. Ele foi chamado inicialmente de telescópio espacial de nova geração por ser desenvolvido com novas tecnologias e ter o objetivo de substituir parcialmente as funções do Hubble, que foi lançado em 1990. O telescópio Hubble possui uma massa de 11.000 quilogramas. Opa, vamos começar a tomar os dados aí. Aqui no nosso rascunho, né? Então a massa do Hubble, 11.000 quilogramas, famoso 11 toneladas, né? E se move em órbita circular em torno da Terra a uma altura aproximada de 600 quilômetros. A altura dele são 600 quilômetros. Galera, Unicamp, já vamos começar aqui a falar sobre isso. Unicamp sempre tem muita transformação de unidades, tá ok? Então, cada vez que você tomar um dado aí do exercício, já fique atento, fique atenta para ver se está na unidade correta no sistema internacional, normalmente que a gente vai precisar trabalhar, tá bom? Quilômetro não é sistema internacional é metro, tá? Já vamos falar sobre isso. Bom, aí ele falou que o Webb não orbita em torno da Terra, e sim em torno de um ponto mais distante do que a Lua. Sua massa é um pouco mais da metade do que a massa do Hubble, e pode ser aproximada por 6 toneladas. Então a massa do Webb, 6.000 quilogramas. Estou aqui no meu rascunho, tá, pessoal? Beleza. Aí ele fala o seguinte no item A. O período orbital do Hubble em torno da Terra pode ser aproximado por 100 minutos. Opa! Ele deu o período do Hubble. 100 minutos. Aqui, galera, a gente já vai ter que passar para o segundo, que é o sistema internacional. Daqui a pouquinho a gente faz essa transformação. Vamos só tomar os dados por enquanto. E ele falou que o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Opa! O raio da Terra, 6.400 quilômetros. Muito bem. Qual módulo, ou seja, qual valor da força centrípeta, olha a pergunta, ó, da força centrípeta que atua no telescópio Hubble? Muito bem, galera. Então, vamos sempre de trás para frente, resolução de física. A gente sempre começa vendo qual a pergunta. A pergunta é a resultante centrípeta. Então eu preciso da equação que faz com que eu calcule a resultante centrípeta. Para você que se recorda, vamos lá. A resultante centrípeta a gente calcula como mv² sobre r ou, olha lá, ó, m ômega ao quadrado vezes r. Ah, então a gente vai calcular como m ômega ao quadrado é. Isso. Mas, Meca, e esse ômega é a tal da velocidade angular? Ah, vamos lembrar como é que a gente calcula o ômega. O ômega é 2π sobre o período. Então nós vamos começar calculando o ômega como 2π sobre o período e depois eu jogo na equação da resultante centrípeta. Tá ok? Galera, um detalhe importante que lá no início da prova, a Unicamp fala para a gente utilizar o valor de π3, tá? Lá no começo ele fala, ó, utilize π igual a 3, tá? Então vamos lá, vamos começar achando o ômega. Então, 1. Cálculo do ômega. Então vamos lá. Ômega é 2π sobre o período. 2 vezes 3, que é o π que a Unicamp pede, sobre o período. Olha lá, pessoal, o período está aqui, ó. São 100 minutos, mas eu preciso passar para segundos, tá? Sistema internacional. Então, são 100 minutos vezes
60 segundos. Lembre-se que para passar minuto para segundo é só multiplicar por 60. Bom, olha que interessante aqui, ó. 2 vezes 3, galera, dá 6, né? 2 vezes 3 dá 6, ó. Então aqui, ó, isso aqui cancela com esse 6 do 60. Ah, daí sobra 10 lá embaixo vezes 100. E 10 vezes 100 dá 1000. Então, essa conta toda vai dar pra gente 1 sobre 1000. E isso é 10 a menos 3 radianos por segundo. Pronto, já achei o valor do ômega, ok? Agora a gente vai calcular a resultante centrípeta. Porém, tem mais um detalhe interessante aqui, ó. Repara, ó. Vou desenhar aqui, faz de conta que isso aqui é o planeta Terra. Ele falou, galera, que o raio da Terra vale 6.400 quilômetros. Isso aqui vale 6.400 quilômetros, certo? E ele falou que ele está a 600 quilômetros de altitude. Então, o satélite aqui, ó, ele tem mais 600 quilômetros aqui, ó. Ah, de tal maneira que o raio de órbita que ele está girando aqui, ó, esse raio aqui, ó, que ele está girando, né, vale justamente 6.400 quilômetros com mais 600 quilômetros. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor, ó, tá vendo? Então, ele está aqui, né, ó, o raio de órbita é tudo isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O raio de órbita é isso aqui, ó, tá? Que nada mais é do que 6.400 com mais 600. Portanto, vou apagar aqui, só para facilitar. Esse raio de órbita aqui vai ser 7.000 quilômetros, ok? Então, lá na resultante centrípeta, a gente vai ter que usar 7.000 quilômetros, tá? Bom, vamos lá. Então, a força centrípeta vai ser M, que é a massa, que é 11.000, vezes ômega ao quadrado, que é 10 a menos 3 ao quadrado, vezes o raio, pessoal. 7.000 quilômetros é 7 vezes 10 ao cubo quilômetros, que é 7 vezes 10 a sexta metros. 7 vezes 10 a sexta metros. Combinado? Então aqui vai ficar o quê, ó? 7 vezes 10 a sexta metros. Portanto, turma, a nossa resultante centrípeta vai dar... Deixa eu colocar aqui de volta, pronto. Nossa resultante centrípeta vai dar, ó, esse 10 a menos 6 aqui, ó, cancela com 10 a sexta, ó. Tranquilo, ó, já vai embora. Aí fica 7 vezes 11.000. E 7 vezes 11.000 dá 77.000 newtons. Para ficar bonitinho, Mecão, notação científica, né? 7,7 vezes 10 à quarta newtons. Tá bom? Bom, isso aqui que tudo eu fiz foi no rascunho, galera. Agora vamos imaginar que você está na prova, está feito aí o item A. Como que eu apresentaria na prova, Meca? Eu faria assim, ó. Tá vendo o espaço, ó? Que tem o espaço da resolução, que é isso. Eu faria assim, ó. Vamos lá. Item A. Começaria com isso aqui, ó. Ômega é 2π sobre T. Beleza, colocaria isso aí para o examinador. Claro que eu estou fazendo uma mágica aqui porque eu estou com um tablet, né, turma? Mas seria isso, você faz no rascunho ali, depois você passa para cá. E daí, você faria o quê, ó? Deixa eu pegar esse pedacinho. Olha lá, ó. Que é igual a isso. Joga esse cara para cá. Pronto. Tá bom? Tá aí. Calculei o ômega. Tá feito o início do item A. Aí depois eu colocaria a fórmula da resultante centrípeta. Que... Tá. Beleza. M ômega ao quadrado R. Tá aqui. Já. E já pegaria essa parte aqui.
Não vai caber. Mas seria isso aqui. E aí você já pode colocar esta bagaça aqui. Belezinha, galera? Uma coisa interessante que eu acho legal para vocês. Obrigado aí pelo elogio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Regina. Obrigado, Cláudia. É o seguinte, uma coisa legal de você fazer no vestibular, claro que a gente não tem várias cores, nem deve usar, porque o vestibular indica a cor que você deve usar, é você dar uma destacadinha aqui, ó, na sua resposta, né, pessoal? Tá bom? Então ele perguntou quanto vale a força centrípeta e a gente deixou aí a força centrípeta vale 7,7 vezes 10 a quarta newtons. Belezinha? Tá feito aí o item A. Bom, qualquer dúvida pode colocar aí no chat. Vamos para o item B. Meca, oi. Eu tenho que saber fórmula? Tem que saber fórmula, gente. Né? Você está numa segunda fase de Unicamp, né? Claro que a gente faz várias resoluções aqui de provas da VUNESP, em que muitas questões são bastante tranquilas, a gente está numa segunda fase agora. Então a segunda fase espera de fato que o aluno tenha um arsenal um pouquinho maior aí, né, para as resoluções. Muito bem. No B ele diz o seguinte: a figura no espaço de respostas, já vou mostrar aqui para vocês, mostra a distância percorrida pelo web durante as 2 primeiras semanas após o lançamento. Muito bem. Só apagar isso aqui, para a gente ter espaço. Assuma que o módulo da velocidade do web é aproximadamente constante. Opa, velocidade constante, movimento uniforme. E que, no período do início do nono ao início do 19º dia de viagem, ou seja, depois de 10 dias completos. Ah, ele falou que então que a velocidade é constante do 9º ao 19º dia de viagem. Tá, vamos olhar o gráfico que ele deu, ó. Ah, faz sentido, Meco, ó. Início do 6º tá aqui, início do 7º, início do 8º, início do 9º. Opa, já achei. Então, início do 9º é aqui, ó, Mecão. Isso. Início do 9º, ó. Deixa eu colocar aqui em rosa, que é uma cor bem bacana de visualizar. Aqui, ó. 6º, 7º, 8º, 9º. Início do 9º dia. Cara, isso aqui é muito comum na prova da Unicamp, ó. Tá? E você pega no gráfico e vê quanto que deu aqui, ó. A distância tá no 8 vezes 10 oitava metros, ó. 8 vezes 10 oitava. Não esquece de ver isso aqui, ó. 8 vezes 10 oitava metros, tá bom? Beleza, Mecão. Tá, e aí ele pediu até o 19º dia, olha lá, ó. Até o 19º dia. Vamos lá no gráfico, 19º dia. Aqui, ó, 11º, 16º, 17º, 18º, 19º dia. Opa! Gente, é muito comum a Unicamp você ter que pegar dados em gráficos que ele te fornece, assim, tá? Bem comum mesmo. Pronto. Ah, deixa eu ver se eu entendi, Meca. Vamos lá. No 9º dia, ele havia percorrido a distância de 8 vezes 10 a oitava. E até o 19º dia, a distância que ele percorreu, 12 vezes 10 a oitava. Então, galera, vocês concordam que durante esse período aqui, ó, de 8 até 12, ele percorreu 4 vezes 10 oitava metros. Faz sentido? Faz sim, Mecão. Então tá bom. Então aqui no nosso rascunho, eu vou colocar aqui o ΔS, é 4 vezes 10 oitava metros. Beleza? E quanto tempo passou, Mecão? Foram 10 dias, ó. É verdade, 10 dias, ó. 10 dias. Ah, então ΔT são 10 dias. Boa. ΔT, 10 dias. Só que, turma, a gente vai ter que passar para o sistema internacional. Ó, eu fiz uma pesquisa. Eu tenho as Unicamps desde 2012, tá? Eu tenho o estudo de todas as Unicamps. Mais da metade das questões da Unicamp tem transformação de unidades, galera. Né? Então, assim, tem que ficar muito atento. Você que vai prestar Unicamp, fique atento às unidades, tá? Então, 10 dias. Se um dia tem isso aqui, ó, 8 vezes 10 a quarta segundos, 10 dias vai ser 10 vezes isso. Vai ser 80 vezes 10 a quarta segundos. Se preferir, 8 vezes 10 a quinta segundos. Ok? Tá, mas e agora? O que ele pergunta pra gente? Então vamos lá. Qual é a pergunta?
Calcule em unidades do Sistema Internacional, a Unicamp deixa claro que ela quer no Sistema Internacional, o módulo da quantidade de movimento do telescópio. Bom, galera, vamos lembrar como é que a gente calcula a quantidade de movimento. Para você que vem acompanhando a nossa sequência de live, dou várias dicas de quantidade de movimento, inclusive como lembrar da equação, né? Lembra, ó, quantidade de movimento chamado de Q, também conhecido como momento linear. Quantidade na física, quantidade de matéria é massa. E movimento é velocidade. Então, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, galera, tá bom? A Unicamp, muitas vezes, chama esse cara de P, tá? P, de momento linear ou quantidade de movimento, igual a M vezes V. Na faculdade, para você que vai fazer faculdade exatas aí, a gente usa P como momento linear, que é sinônimo de quantidade de movimento, que também é chamado de Q no ensino médio, tá bom? Mas, Mac, eu vou precisar da velocidade, não vai? Vai sim. Então, vamos lá. Vamos lá resolver o item B. Então, B. Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. Mas ele falou que o movimento é uniforme, galera. Velocidade praticamente constante, ele falou lá. Então vai ser massa, ΔS, sobre ΔT. Ah, quanto que é a massa de qual que ele quer agora? Do Webb, ó. Massa do Webb, tá aqui nos dados que a gente tomou. Vale 6.000 quilogramas. Então a massa vale 6.000. Deixa eu pular uma linha aqui para ficar bonitinho. Então a massa vale 6.000 quilogramas. Bom, o ΔS nós já fizemos ali, ó. 4 vezes 10 oitava. 4 vezes 10 oitava. E o ΔT, Mecão? O ΔT tá aqui, ó. 8 vezes 10 a quinta. Beleza, turma. Tá, e agora? Vamos terminar essa continha aí. Mecão, o que a gente pode fazer? Ó? Eu faria assim. Claro que cada um tem um jeito, mas... Eu penso assim, ó. Esse 4 com esse 8 cancela, sobra 2 aqui. Esse 6 com esse 2 cancela, sobra 3 aqui, ó. Aí fica 3. Aí nós temos 3 zeros, que seria então 3.000. Aí nós temos o 10 oitavo e nós temos o 10 a quinta, ó. Esse 10 oitavo com esse 10 a quinta fica 10 ao cubo aqui em cima. Tá bom? Porque 8 menos 5 dá 3. Com aquele 3 aqui, ó, com esses 3.000, vai ficar 3 vezes 10 a sexta. 3 vezes 10 a sexta. Então a quantidade de movimento, ou momento linear, 3 vezes 10 a sexta. Meca, qual que é a unidade? Olha a equação, ó. Massa vezes velocidade. Então, quilograma, metro por segundo. Beleza? Então tá aí, turminha. Tá feito o exercício número 9 da Unicamp de 2023, segunda fase. Uma bela questão, uma questão de boas-vindas aí para o vestibulando. Tinha que saber a equação da resultante centrípeta e tinha que saber a quantidade de movimento. Note o seguinte, galera, eu bato muito nessa tecla. Você que está prestando vestibular, você pega essas provas escritas que tem item A e B, não desanime. No caso da Unicamp, o item B e o A sempre são independentes, galera. Então você conseguiria ter feito o item B sem sequer ter lido o item A. Tá bom? E repare que o item B, na minha opinião, foi mais simples do que o item A. Tá? Então, vocês vão ver vários aqui que a gente vai fazer ao longo dessa live, vários exercícios, fala, poxa, se eu tivesse feito o B, eu teria matado o exercício, pelo menos uma parte, metade da questão. Combinado? Então tá aí.